em que a gente tem atuado na parte de promoção de saúde, prevenção e diagnóstico precoce, nada mais oportuno do que se falar na oncologia. Que a oncologia, ela é um tema instigante que aborda toda essa parte de prevenção, tratamento, detecção precoce, e eu vou apresentar a nossa palestrante, a enfermeira Ana Paula Bramante Matos, que é graduada em enfermagem pela Universidade Adventista de São Paulo em 2011, pós-graduada em Programa de Saúde da Família, pós-graduada em docência para ensino superior e técnico pela Universidade 9 de Julho, pós-graduada em oncologia pela Faculdade Venda Nova de Imigrantes, experiência de 11 anos na área oncológica. Eu só peço para as pessoas fazerem as perguntas, só no final vai poder todo mundo falar, mas levantar só para a gente não atrapalhar a apresentadora, né? Então, fique à vontade, Ana Paula. Obrigada, doutora. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar, né, por essa iniciação. Eu acho que é muito importante quando a gente dá essa oportunidade de disseminar um pouco de saúde aí para os nossos colaboradores. Bom, como a doutora disse, eu me chamo Ana Paula, eu sou enfermeira do setor de prevenção e diagnóstico precoce aqui do AC Camargo Cancer Center. O AC Camargo é uma instituição especializada em câncer, né, no diagnóstico e no tratamento, porém, também somos especializados em vida, então a gente trata, além de pacientes com câncer, a gente também trata pessoas saudáveis para que não venham a desenvolver um câncer, e é essa a nossa missão primordial aqui na prevenção, é fazer com que a população entenda que o câncer é sim uma doença altamente curável, né, desde que, claro, seja diagnosticada precocemente e que a gente pode sim prevenir o câncer. E aí, quando a gente fala de Cancer Center, né, que a gente denomina como um Cancer Center, o que engloba isso? Dentro aqui da AC Camargo, os nossos usuários, os nossos pacientes, eles têm acesso a tudo que vocês imaginam em relação ao tratamento do câncer, com toda a comodidade, com toda a facilidade e eficiência, desde clínica de imunização até aí o acompanhamento dos sobreviventes do câncer no survivorship, que a gente percorre todo esse processo com o nosso paciente, entendendo que o câncer, quando ele é diagnosticado, ele tem uma pressa para ser diagnosticado precocemente e também tem uma pressa para ser tratado, porque a gente pensa aí num prognóstico melhor. Então, dentro da prevenção, aqui a gente rastreia 6 tipos de tumores, que são os de maior incidência, né, os de maiores causas, que é um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês. Todo mundo visualiza? Sim. Então, quando a gente fala de câncer no Brasil, tá? O câncer, ele é a segunda causa de morte. Os dados que eu trago nessa apresentação, a gente tem do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, eles têm a sede no Rio de Janeiro, e é eles que trazem esses dados para nós. Esses últimos dados é baseado num triênio. Então, ele está como a segunda causa de morte de câncer, de doenças crônicas não transmissíveis. Ele perde apenas para as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, a gente tem o câncer propriamente dito. Aí vem doenças respiratórias, do sistema digestivo e a diabetes. 50% dos tumores, eles podem sim ser evitados com medidas simples. E aí, quando a gente pensa, mesmo que eu não possa evitar um câncer, se eu diagnosticá-lo ele precocemente, eu posso aumentar até 90% de chances de um tratamento bem sucedido. Alguns tumores, a gente tem até 95% de chances de cura quando eles são diagnosticados precocemente. E aí, o que eu penso no precocemente? São aqueles cânceres que são diagnosticados quando eu não tenho sintoma nenhum. Eu realizo meus exames periódicos, eu faço os meus exames anualmente, e ali eu vou diagnosticar um câncer. Esse provavelmente é um câncer num estágio inicial,
com aí um prognóstico ótimo, podendo sim levar até 95% de chances de cura. Então, hoje a gente tem no mundo 14 milhões de casos e estima-se aí até final de 2025, 21 novos milhões de casos. Por isso que se faz muito importante a questão da informação. O câncer de pele, hoje, ele é o de maior incidência na população, porque quando eu penso, tá, em homens e mulheres, eu ajunto essa população, acaba sendo de maior incidência. Então, a gente tem aí uma previsão de 220 mil novos casos. Só para a gente se ambientar aí essa quantidade, se a gente pensar num Maracanã, que tem aí entre 78 mil lugares a 80 lugares, né? São 3 estádios do Maracanã lotado de pessoas, com probabilidade aí de novos casos até o final de 2025. Quando a gente fala só de homens, é uma previsão aí de quase 240 mil novos casos, sendo em primeiro lugar próstata, depois, em seguida, vem cólon e reto, traqueia, brônquios e pulmões. E quando a gente fala de uma população feminina, 244 novos mil casos, pensando inicialmente em mama feminina, porque os senhores devem de saber que homens também são diagnosticados com câncer de mama, numa maior incidência, porém são. Cólon e reto para mulheres, colo do útero em terceiro lugar e traqueia, brônquios e pulmões. E aí, como que surge o câncer, né? Como que é esse processo de carciogênese? O câncer, ele vem de células normais. Então, todos nós temos células normais no nosso corpo. E aí, o que que acontece? Elas são criadas, elas nascem para fazer ali a sua função, ou de reparação, ou regeneração, ou uma formação, enfim. Elas recebem uma codificação de autodestruição. Algumas células, quando elas têm aí fatores, ou seja, eles modificáveis ou os não modificáveis, que nós vamos falar ali na frente, quando tem contato, sim, com esses fatores, elas acabam não entendendo esse processo de autodestruição e começam a se produzir, se multiplicar desajustadamente. Ali, sim, inicia um processo de um tumor, uma tumoração. E aí, quais são esses fatores? Quando a gente fala de fatores não modificáveis, eu estou falando daqueles hereditários, que qual é a chance que eu, tendo algum familiar, alguém da minha família que teve um câncer, qual é a chance que eu tenho de desenvolver um câncer? É de 5 a 10%. Então, os fatores que não modificamos, ele acaba sendo menor a porcentagem. Porém, aqueles fatores que a gente consegue sim modificar, qual é a probabilidade que eu tenho de desenvolver um câncer? É de 90 a 95% de chances. Então, é bem grande. Essa questão dos que a gente consegue modificar, eles estão atrelados ao nosso estilo de vida, aquilo que nós fazemos com o nosso próprio organismo. Primeiramente, aí, o vilão de todo, na maioria, sim, dos seus tumores, a gente fala do tabagismo, a exposição solar, no caso do câncer de pele, inatividade física, o sedentarismo, a falta do controle de peso com a obesidade, a nossa alimentação, carnes processadas, são vilões aí quando a gente fala de câncer coloretal. O álcool, ele é altamente irritante, então ele irrita as nossas células do organismo, acaba aí sendo predisposto a desenvolver vírus e bactérias, no caso dos cânceres de colo de útero, e contato com radiação ionizante, esse é uma população mais específica, né, que tem o contato ali com essas substâncias. E aí, entrando um pouco nos tumores que a gente rastreia aqui na prevenção, tá? Primeiro deles, a gente fala do câncer de mama, trazendo também números, são aí quase 74 novos mil casos previstos, sendo ele o de maior causa de morte em mulheres. E os fatores de risco, tá? O que está atrelado aí ao desenvolver um câncer?
Na questão hereditária, quando eu tenho alguém da minha família que desenvolveu um câncer de mama com menos de 40 anos. Esse é um fator hereditário que a gente leva em consideração. A questão hormonal. A menarca precoce, então é aquela menina que menstruou muito cedo, que ela passa a ter contato com hormônios como estrogênio e progesterona, então a gente entende que ela vai ter um longo período na vida aí em contato com esse hormônio, então a questão hormonal para nós mulheres, né, a gente só por ser mulheres, falando aí um pouquinho de Outubro Rosa, né, que nós estamos aí no mês de prevenção ao câncer de mama, então, nós, mulheres, só pelo fato de sermos mulheres, a gente tem 100 vezes mais chances de desenvolver um câncer do que o homem. Por quê? Exatamente por essa questão hormonal. A menopausa tardia, então a gente entende que essa mulher ela vai passar um longo período aí também em contato, porque na menopausa esses hormônios eles são cessados, por isso que elas acabam tendo que fazer uma reposição. A primeira gestação após 30 anos também, né, tem uma parte ali da vida adulta da mulher, onde ela tem a maior formulação aí desses hormônios, então ela acaba não tendo um intervalo, que a gente fala que a gestação é um intervalo desse contato, e aí acaba tendo esse contato por mais tempo e gestando só depois de 30 anos. E nuliparidade é aquela mulher que não teve filhos em momento nenhum na vida, então ela não teve esse processo de descanso do corpo. E o estilo de vida. A reposição hormonal, ela se faz necessária para algumas mulheres, né, mesmo porque após a menopausa precisa se fazer a reposição hormonal. Qual é a parte importante nisso? É o rastreio, além do rastreio, é o acompanhamento. Eu preciso fazer essa reposição, porém eu vou acompanhar com a minha ginecologista periodicamente, tá? Sempre olhando aí a saúde das mamas e ovário, principalmente, que são os mais acometidos. A obesidade e o sedentarismo por causa da gordura também está muito ligado ao fator de câncer de mama. Dietas ricas em gordura, por causa aí da obesidade, e o consumo excessivo de álcool também são, por ser aí um fator irritante, ele acaba atingindo células da mama e desenvolve-se ali com maior facilidade um câncer de mama. Aqui no AC Camargo, a gente faz o diagnóstico precoce, a gente faz o rastreio, é indicado a mulheres acima de 40, a partir dos 40 anos, a realização da mamografia. A mamografia hoje é o exame mais fidedigno para descobrir aí um câncer precoce, porque ela consegue, né, numa imagem aí minuciosa, buscar pequenos tumores lá em fases realmente iniciais. Então, é o que é o mais indicado. Posteriormente, a gente fala do câncer de colo de útero, também relacionado aí às mulheres. Está dentre aí novos casos, 17 mil novos casos previstos até o final de 2025. Ele é o terceiro tipo mais frequente em mulheres. Os principais fatores de risco a gente sabe que está atrelado ao vírus do HPV, então são as lesões genitais pelo HPV. 99, quase 98% dos casos diagnosticados, eles são, sim, provenientes da infecção do vírus do HPV. Múltiplos parceiros sexuais, porque sabemos que ele é um vírus sexualmente transmissível. E o tabagismo também colabora aí nessas células do colo do útero a desenvolver um câncer, quando ali, né, em contato com o vírus, a desenvolver o câncer de colo do útero com maior facilidade. Então, a prevenção, a gente tem a vacina contra o vírus do HPV, que é extremamente eficaz, principalmente nessa faixa etária de 9 a 14 anos, tanto para meninas quanto para meninos. Isso a gente fala da rede pública do SUS, porém, na nossa clínica de imunização, a gente tem a vacina do HPV e ela pode sim ser adultos, né, também podem ser vacinados, tá? Estima-se que é pelo menos até os 45 anos, numa questão de melhor resposta a essa vacinação. A realização do Papa Nicolau é extremamente importante,
para se fazer o diagnóstico precoce, mesmo que seja diagnosticado que seja mais precocemente, e em geral o uso do preservativo, porém, a gente sabe que o preservativo em si, a não ser o feminino, ele protege mais do que o preservativo masculino, porque o vírus também é passado, às vezes não precisa de penetração, ele também é passado por contato. Então, a gente coloca como uma barreira, mas não é totalmente fidedigno, tá? Em seguida, a gente tem o câncer de próstata em homens, que também tem aí uma previsão de quase 72 mil novos casos para até o final de 2025. Ele está entre a segunda maior causa de morte de câncer em homens, pensando lá na pele. E o que, que é, né, a próstata, o que, que é essa glândula? Então, ela mede mais ou menos, varia em questão de idade, tá? O homem mais velho e o indivíduo, sim, propriamente único, né, no singular. Então, ela mede aproximadamente 4 centímetros, ela tem aproximadamente 20 gramas, ela produz parte do líquido seminal e ela é uma glândula, tá? A próstata, ela aumenta ao longo da vida, naturalmente, então pessoas mais velhas tendem a ter a próstata aumentada, e o rastreamento, ele permite saber se ali surgir uma lesão, se ela é benigna ou maligna. Os principais fatores de risco, tá? A idade superior, então, a 50 anos, a gente espera, claro que existem casos de câncer de próstata em homens mais jovens, porém, espera-se que seja superior a 50 anos, aumenta aí o risco. O alto consumo de gordura animal ajuda a desenvolver, focado aí nessa região. Obesidade e falta de atividade física, e o histórico familiar de câncer, tá? Em média, aí 18% das pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata na família acaba a vir a desenvolver. E os sinais e sintomas, o que o homem tem que ficar em alerta? Alterações nos hábitos urinários, é um alerta, é um fator de alerta. O aumento da frequência urinária de dia e de noite, também é um fator de alerta. A dificuldade ou a dor ao urinar. A hematospermia, que é a presença de sangue no esperma. E a ejaculação dolorosa. Esses são fatores do que o homem consegue comparar no seu dia a dia, né, o que ele vinha a ter de habitual e as suas mudanças. Aqui, o nosso diagnóstico precoce, inicialmente, a gente faz a coleta do PSA, que aí identifica no sangue a presença, né, dessa enzima, e é indicada a partir dos 45 anos, tá? O toque retal, que é o exame posterior, ele um complementa o outro, tá? Então, provavelmente, se vier alterado, vai ser sugerido junto aí ao seu médico a realização do toque retal. O câncer de intestino, ele tem aí uma incidência acometendo homens e mulheres, então é previsto quase 46 novos mil casos até final de 2025. Para homens, a gente fala de novos 1.000 casos, né? Dividindo esses 45 mil, 21 mil, né? Quase 22 mil homens e quase 24 mil são mulheres esperadas a vir ter um novo diagnóstico aí de câncer de intestino. O que a gente observa nesse caso? Então, um histórico familiar, aquela pessoa que teve na família alguém com câncer de intestino com menos de 50 anos, então isso é um histórico de alerta. Dietas ricas em carne vermelhas e processada, a gente sabe que a nossa alimentação hoje, nossos dias estão muito acelerados, então a gente acaba se alimentando um pouquinho pior, então a gente sempre pega aquilo que é mais fácil, mais rápido, então a gente tem que observar isso. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também, como eu disse, por ser uma questão irritante, acaba atingindo aí as células do intestino, podendo desenvolver um câncer.
Pólipos intestinais, é muito importante a realização do exame, porque quando surgem pólipos intestinais, eles podem sim ser removidos, eles vão para uma análise, né, para ver qual é a inocência desse pólipo. Porém, aqueles pólipos que não são tratados, ao longo do tempo, eles podem sim se tornarem um câncer. Então, por isso que é importante a realização e a retirada desses pólipos. E o tabagismo também está fortemente ligado ao surgimento do câncer de intestino. E quais os sinais e sintomas que eu tenho que observar? Mudanças nos nossos hábitos intestinais é a primeira delas. Então, quando a gente percebe ali presença de sangue nas fezes, a gente tem que saber, né, que isso não está certo, então precisa de uma investigação. Fezes em formato de fita, elas são finas e alongadas, então também ali corresponde o porquê que acontece esse processo. Se houver um tumor ali um pouco maior na parede do intestino, ele acaba afinando, né, o lumen do intestino, então essas fezes elas vão ficar mais finas e acabam sendo mais alongadas. E dor abdominal, a gente sabe que não se generaliza, né? Porém, dor de qualquer forma não é confortável, então ela precisa sim ser investigada. Aqui no AC Camargo, nosso protocolo, a gente realiza colonoscopia em pacientes, em pessoas a partir dos 45 anos. É claro que, gente, tudo isso é conversado com o médico, né? Diante dos sintomas, diante do histórico, isso não é nada definido, tá? A gente coloca isso como uma justificativa, pensando em pacientes saudáveis, pensando num rastreio, tá? É isso que a gente tem que observar, essa questão da idade. O pulmão também é um câncer que a gente rastreia aqui na prevenção. Está aí previsto quase 33 novos mil casos, pensando em homens e mulheres, 18 mil para homens e 14 mil para mulheres. A gente imagina aí que homens têm maior hábito, né, ao tabagismo, então acaba sendo esse número elevado mais para homens. Ele é a primeira causa de morte por câncer em homens e a segunda causa de morte em câncer em mulheres. Mulheres aí, em primeiro lugar, vem a mama. 95% dos casos que são diagnosticados, eles estão sim relacionados ao uso do tabaco, ao tabagismo. Então, isso é um número bem expressivo, é muito importante. 75% dos casos, quando eles são diagnosticados, eles já estão em estágio avançado. O fumante, ele tende a ter aquela tosse, aquele pigarro, então ele não tem tanta atenção para isso. Porém, ali sim pode ser já um indício aí de um surgimento de um novo tumor, então por isso que é importante a realização desse rastreio. Os principais fatores de risco, então, como eu já disse, é o tabagismo, em primeiro lugar, vilãozíssimo em relação ao câncer de pulmão. Infecções pulmonares de repetição, porque a gente sabe que se tem ali uma infecção, as nossas células elas estão atingidas, então acaba que todo aquele processo, né, tendo aí um sofrimento, pode sim desenvolver um câncer. Inalação de poluentes e agentes tóxicos, isso daqui é uma população mais específica, né? Aquelas que têm muito contato amianto, que é o composto de telhas, petróleo, randônio, arsênio, arbestos, essa é uma população, né, que teve ao longo de um tempo expostas a essas substâncias, elas podem sim vir a desenvolver um câncer de pulmão. E, por último, o câncer de pele, que nós também rastreamos aqui no AC Camargo. O câncer de pele, pensando aqui, tá? Esse número é bem expressivo, mas a gente pensa em homens e mulheres, né? As duas populações juntas. Então, a gente tem aí uma previsão de quase 221 novos mil casos até o final de 2025. Ele é o principal fator, né, de risco é a exposição solar. Então, é o nosso amigo Sol que causa, infelizmente, o câncer. E a forma como a gente previne é aproveitar o sol de maneira inteligente. Fora aí as questões externas, que é o protetor solar
sempre, mesmo em dias nublados, a questão de roupas, né, que tem aquelas proteções de UVB, então também são importantes, não utilizar do sol nos horários das 10 às 5 da tarde, então antes das 10 e depois das 5 da tarde são horários mais seguros. Essas são as questões das quais a gente tem que observar aí para favorecer o não desenvolvimento do câncer. Aqui no AC Camargo a gente segue o ABCDE da pinta. Então, o que a gente observa, tá? Eu tenho uma pinta que, ao ser dividida, você pega a sua pinta numa foto e divide ela em 4. Essas 4 partes, elas têm que estar mais ou menos relacionadas. Se não tiver, é uma pinta suspeita. As bordas, elas têm bordas recortadas, mapeadas, é uma pinta suspeita. As pintas saudáveis, inocentes, elas tendem a ser mais redondinhas, mais formadinhas. Cor, aquelas que têm mais de uma cor, também é uma pinta aí provável, tá? Que seja algo acometido aí, um provável tipo de câncer. Então, observar a coloração. O diâmetro, aquelas pintas muito grandes, ou a evolução, aquelas que eram pequenininha em um curto período do tempo, elas acabam aumentando muito, ou elas acabam surgindo nesse aspecto mais feinho, essas precisam sim ser observadas e rastreadas. Aqui no AC Camargo, o nosso médico da prevenção, quando existe essa suspeita, né, dessas pintas, ele encaminha para a dermatologia e a dermatologia realiza a dermatoscopia nessas pintas, que aí é feito analisado uma a uma para ver qual sim é a inocência de cada pinta, tá? Então, nós temos aqui o nosso centro de imunização, falando, né, de um Cancer Center. O centro de imunização do AC Camargo, ele fica localizado na rua do Antônio Prudente, aqui na Liberdade mesmo. Ele funciona de segunda a sábado. Qual é o benefício das vacinas? Não só do HPV, todas as vacinas em si, né? Porque aqui a gente não trabalha apenas com HPV, são todas as outras vacinas. Então, ela previne as doenças infecciosas e as suas complicações, contribui para a saúde, né, com quem a sua saúde e aquele que você ama. A gente pensa aí nos nossos filhos, né, porque esses são direcionados por nós, então é muito importante a realização da vacinação. E, além de tudo, é um ato de amor e cuidado ao próximo. Como um geralzão aí para nós não esquecer, levar de lição de casa e colocar na geladeira, pare de fumar aqueles que fumam. A primeira atitude é essa, tá? Aqui a gente está falando daqueles fatores que a gente consegue sim modificar, e modificando esses fatores, a gente consegue prevenir sim o câncer. Então, pare de fumar, adote uma vida mais saudável possível, né, dentro das nossas possibilidades. Controle o seu peso corporal, né, sempre é importante, pensando que a gordura ela é altamente irritante, né, prejudicial à saúde, não só à saúde em relação ao câncer, mas outras doenças também. Faça os seus exames periódicos. Isso é o que vai me dizer se vocês sabem aquela frase, eu costumo brincar com aquela frase de quem procura acha. O câncer, gente, é uma doença que a gente tem que procurar e achar sim, desde que seja o mais precocemente, tá? E é nessa forma, realizando os nossos exames periodicamente, sem eu ter sintomas nenhum, que eu vou diagnosticar um câncer e eu vou ter até 95% de chances de cura. Então, é esse o momento. Realizem os seus exames periódicos. Reduza o consumo do álcool, tá? Não existe aí uma medida certa, nem que previna aí, eu posso, uma cerveja, 2, não. Na verdade, vamos abolir de vez o álcool em si. Aproveite o sol de forma inteligente, né? Da melhor forma possível. E esperando aí vida longa a todos nós, se cada um utilizar desse mudar, né, começar com os nossos hábitos, mudar um pouquinho, eu tenho certeza que o câncer ele não vai acometer as nossas vidas, e é o que a gente busca aqui no AC Camargo, fazer com que a população entenda que ele é sim,
evitável e, se diagnosticado precocemente, ele pode ser curado, sim. É isso, gente. Aqui tá os nossos contatos, o e-mail do aqui da C Camargo e o nosso telefone. E a gente se coloca à disposição de vocês. Serão muito bem-vindos aqui para ser acompanhados por nós. Eu queria te agradecer muito. Assim, você expõe de uma forma muito clara, informações super importantes, estruturadas, e eu vou abrir para perguntas. Fique à vontade. Deixa eu abrir, então, te perguntando, quando a pessoa deve procurar o AC Camargo? Esse é o momento. Eu devo procurar quando eu não tenho sintomas nenhum, tá? Aqui a gente, qual é o fluxo? A gente passa com o médico da prevenção, ele ali faz, né, o primeiro atendimento, levanta todo o seu histórico, sendo ele histórico familiar e o histórico de estilo de vida, solicita os exames, aqueles que são feitos de rastreio, desses de maior incidência, realiza os exames, retorna com o nosso médico. Se houver algum diagnóstico, é encaminhado para a especialidade. Lembrando que nós estamos dentro de um Cancer Center, então aqui as coisas acontecem muito mais rápido, né? As consultas, os encaminhamentos são muito mais rápidos, e quando a gente fala de câncer, isso é um fator muito importante. Então, ele faz esses encaminhamentos. Se não tiver nada diagnosticado, que eu espero que assim seja, aí é uma questão de acompanhamento, tá? Anualmente, a gente pode se ver aqui novamente e realizar todos os nossos rastreios, os nossos exames novamente. Então, qual é o melhor momento? É o momento que eu não tenho sintomas nenhum. Esse é o melhor momento. Aí tem a Eliana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Obrigada aí pela palestra, excelente. Eu sou dentista aqui no tribunal e o iniciozinho eu estava com atendimento, eu não consegui ouvir, eu não sei se chegou a ser falado sobre câncer de boca, se vocês também dão atendimento. A gente tem a parte de odontologia, né, que faz esse segmento, porém, nós não rastreamos o câncer de boca. Tá? Esses 6 tipos de tumores dos quais foi falados aqui são os que a gente faz o rastreio. De qualquer forma, se um paciente apresenta uma queixa relacionada, né, à lesão, alguma mancha que aparece ali na boca, o nosso médico da prevenção ele faz o encaminhamento, sim. Tá. E aí, agora uma questão de dúvida pessoal. Diverticulite, ela é importante, assim, ela é um fator predisponente para câncer de intestino ou não, só o pólipo? Ana, eu posso só interromper um minutinho para responder a pergunta anterior, e eu acho que depois Bom, quem está falando aqui é Thiago Chulan. Oi, muito prazer. Tudo bem, querida? Eu sou o head, me apresentando rapidamente, eu sou o head do programa de prevenção em oncologia e diagnóstico precoce, então eu coordeno o programa, né? A Ana trabalha conosco lá e nos representa muito bem nessas palestras informativas, né? E enriquece a gente com conhecimento, que eu acho que é uma das maiores ferramentas que a gente dispõe, né? Mas respondendo em relação à questão do câncer de boca especificamente, né? Claro que tem eu sou cirurgião de cabeça e pescoço de formação, então vou falar um pouquinho a respeito dele e depois eu acho que eu posso terminar respondendo a questão da diverticulite. Mas a questão do câncer de boca, na verdade, no mundo, ele tem uma baita controvérsia em relação ao valor do rastreamento, né? Sim. Existem alguns entusiastas aí que acabam defendendo esse tipo de estratégia, mas a verdade é que nenhum programa conseguiu, de fato, documentar o que os programas de rastreamento em oncologia preconizam, que é a questão da custo-efetividade, né? Então, certo. Eu acho que talvez a grande chave para o sucesso de um programa bem sucedido em câncer de boca fosse a gente conseguir, de fato, fazer esse programa, assim como o pulmão, para um público-alvo específico, né? Que são aqueles pacientes de uma faixa etária específica, sujeitos a um fator de risco, né? Principalmente o tabagismo, né? Não adianta a gente preconizar
rastrear câncer de boca no paciente jovem, que não tem fator de risco, porque a gente vai acabar gastando muita energia para conseguir diagnosticar um caso, né? Então, no final das contas, a gente acaba não tendo respaldo para fazer esse tipo de movimento, mas eu acho que sim, para os grupos de risco, sempre a gente... o programa de prevenção, diferente da prevenção fragmentada que a gente vê hoje no nosso meio, né? Hoje a gente vê as mulheres procurando o ginecologista para fazer rastreamento de câncer né, de útero, o mastologista para fazer rastreamento de câncer de mama, o proctologista para fazer o rastreamento do câncer de intestino. Aqui a gente, como Cancer Center, viu que existe uma necessidade de ver o paciente ou a pessoa como um todo, né? Então, acho que é um conceito de integração que é necessário para que a gente tenha, de fato, algo que faça sentido do ponto de vista conceitual, né? Então, assim, existe uma preocupação com o todo, inclusive, eventualmente, pode ser que entre um paciente, né, uma pessoa no nosso consultório, a gente não tem indicação de fazer nenhum tipo de exame, mas a gente tem, por exemplo, a necessidade de orientá-lo a algum tipo de restrição dietética, ou enfim, uma orientação nutricional, ou eventualmente só o programa de cessação do tabagismo, né? Então a gente sempre preconiza que é necessário que a gente individualize a nossa abordagem, individualize a nossa conduta. Respondendo em relação à diverticulite, a gente sabe que as doenças inflamatórias intestinais, essas sim são fator de risco para câncer de intestino, né? Mas a diverticulite por si só é uma doença inerente à idade, né? Então, os idosos, de uma forma geral, vão ter divertículos que, por vezes, podem sim evoluir para diverticulite, mas isso não é documentado como fator de risco para câncer per se, ao contrário dos pólipos, que esses sim são as unidades que são geradoras, né? A partir deles, a gente vai, então, ter o desenvolvimento dos tumores, não de todos os pólipos, mas de alguns dos pólipos, né? Então, existe uma história natural, e por isso que o rastreamento ele se coloca de forma muito positiva. Por quê? Porque quando você tem uma história natural de evolução, se a gente atua naquela fase inicial, a gente consegue fazer diferença. Por quê? Porque a gente eventualmente reduz mortalidade, né, faz tratamentos muito mais simples, muito menos custosos, com uma chance de cura muito, muito maior, né? E uma última pergunta, desculpe aí abusar, em relação à colonoscopia. Digamos que após os 45, o paciente faz a sua primeira colonoscopia, não tem nenhum pólipo, não tem nenhum fator predisponente desses que foram citados aí na palestra, e tem apenas algumas diverticulites. Existe assim um protocolo de, olha, refaça a sua colonoscopia em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, ou não? Perfeito. A recomendação de repetir a colonoscopia diante de lesões pré-neoplásicas ausentes a cada 5 anos, né? Mas é claro que, de novo, né, partindo para personalização do atendimento, pode ser que um paciente com uma doença diverticular muito severa vá necessitar que algo seja feito antes, dependendo da sintomatologia, mas não por conta do rastreamento em si, tá? Okay. Então, por conta da doença de verticulite, ou a doença diverticular, mas não por conta do risco neoplásico, né? O risco neoplásico, de fato, né, os protocolos recomendam essa colonoscopia sendo feita a cada 5 anos, uma vez que a colonoscopia é normal. Se a gente tiver alterações, daí muda um pouquinho, né, então, eventualmente, se a gente diagnostica um pólipo, esse pólipo vai ser removido, dependendo do tipo de pólipo que a gente estiver lidando, talvez esse tempo seja mais curto ou mais longo, tá? Só voltando no câncer de boca, realmente, né, assim, também, enquanto dentista, aí, as pesquisas que eu vi também realmente não tem um valor estatístico, assim, documentado, fazer um rastreamento em massa. Agora, dentro de um grupo específico, com pacientes acima de 40, 50 anos, do sexo masculino, né, que tem um número maior de casos de câncer de boca em homens nessa faixa etária, e que estão sem um plano odontológico, aí teria uma finalidade talvez um pouquinho maior. Qual a sua opinião? Acho que sem dúvida, tá? Eu acho que se a gente eventualmente tiver que organizar algo nesse sentido, né, e aqui, por exemplo, na Camargo, a gente faz isso não de forma protocolar, mas faz isso de forma
rotineira, até porque a gente lida com pacientes tabagistas de uma forma muito frequente. A gente acaba tendo nesses subgrupos pacientes que de fato a gente tem maior risco de encontrar alguma patologia, né? E acho que sim, acho que o seu racional é extremamente correto. Tomara que quem dera, na verdade, que a gente tivesse dentistas com a cabeça que você tem, né? Porque com essa preocupação, eventualmente, de procurar lesões em pacientes com esse tipo de fator de risco nessa faixa etária, né? A grande questão é que, infelizmente, a gente não tem isso acontecendo de forma rotineira e a gente acaba diagnosticando os tumores de boca em fases avançadas em mais ou menos 75% das vezes, né? Então, enfim, mas sim, faz todo sentido e eu acho que você, né, de forma individual, dentro do consultório, dentro dos programas que você eventualmente atuar, eu acho que sim, você deve continuar buscando esse tipo de informação nessa população. Tá, ok, muito obrigada aí e fico lisonjeada aí, muito obrigada. Aí, Theo, agora. Boa tarde, doutores, boa tarde, colegas. Muito obrigado pela palestra maravilhosa. A gente só ganha, né? Fantástico. Gostaria de fazer uma pergunta que nós, leigos aqui, ficamos muito perdidos. Existem superalimentos? A gente vive comprando uma capa de revista, a gente vai à banca e tem lá superalimentos. Eu sei que alimentação regular, atividade física, tudo isso ok. E existem superalimentos, na opinião dos doutores, que são realmente alimentos que não deveriam estar nunca fora. Não estou falando de grupos, né? Vegetais, frutas, ok, mas existem alimentos que são superalimentos, como a gente vê muitas matérias assim. Olha, cientificamente não, né? Eu acho que a gente aqui no AC Camargo se preocupa muito com o respaldo científico do que a gente tem, né? Então, basicamente, o que você mencionou, que são frutas, vegetais e alimentos não processados, né? Não cortar, mas menos carne vermelha, evitar defumados, tudo isso ajuda aí nas iniciativas de prevenção. E não, a gente não tem nenhum alimento que possa ser considerado como super, né? E talvez seja mais uma estratégia de fato comercial do que outra coisa, né? Mas agora pode ser que em algum momento saia alguma coisa do ponto de vista científico que passe a nortear esse tipo de nomenclatura, né? Mas é claro, a gente tem no nosso portfólio uma equipe que nos dá respaldo na questão nutricional. Aliás, ela é uma baita equipe no sentido de importância, né? Porque muitas das vezes os pacientes, dependendo da empresa que a gente trabalha e eventualmente dependendo do parceiro e do paciente, a gente vai precisar muitas vezes só uma orientação nutricional, né? E nada mais que isso, né? Mas de fato a gente não tem hoje, né, algo científico para passar para vocês em relação a um alimento que vocês vão consumir que vai ser considerado um protetor, um super protetor, né? O que a gente sabe é exatamente o que você mencionou, que foi apresentado pela Ana, que são os alimentos que a gente conhecidamente sabe que são protetores nesse sentido. Perfeito, obrigada, doutor, obrigada. E quanto às crianças, o que pode levar, que sintomas a gente tem que prestar atenção para precisar levar uma criança num oncologista ou rastrear? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que o câncer infantil, infelizmente, ele não tem programas de rastreamentos bem estipulados, porque não é uma faixa etária onde se espera que vai acontecer alguma coisa relacionada à exposição, né? Até porque eles não viveram suficientemente muito tempo para terem essa exposição, né? Que é o que geralmente os tumores que a gente mencionou demandam, né? Você precisa ter uma história de exposição a fatores de risco e é por isso que a gente tem que sempre lembrar de evitá-los, né? Agora sim, todos os sintomas, eu costumo dizer de forma mais simplista, né, para o leigo, de uma forma geral, acho que o mais importante é todo sintoma que perdura por mais de 2 semanas é algo que precisa ser avaliado por algum profissional de saúde, né? E é claro que para a criança e para o mundo infantil a gente sempre vai ter o pediatra. A gente tem alguns tumores pediátricos que são mais relevantes em termos de sintomatologia e o diagnóstico precoce é importante, como por exemplo os linfomas, as leucemias e os retinoblastomas, né? Mas de uma forma geral não existe programa de rastreamento para esse tipo de população, tá? Então, ou seja, não tem que fazer exame, né, para essas crianças. Quer dizer, a única coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar muito com as crianças, que cabe uma ressalva, lembrar de vaciná-los, né? Então, acho que a vacinação aí sim, essa é uma baita medida, né, que deve ser sempre bem lembrada. Eu acho que isso não é um grande problema no meio
que a gente está falando agora, mas a gente sim tem a questão do HPV, que está muito em voga, né? Então a gente tem uma série de vacinas que são importantes, e as principais, quando a gente fala de câncer, são HPV e hepatite B, né? Então acho que essas duas elas precisam sempre estar muito atualizadas, né? Claro, todas as vacinas de uma forma geral, mas falando em oncologia, principalmente essas duas são muito importantes, né? Obrigada. E a Patrícia agora quer falar. Você está com o microfone desligado, Patrícia. Mandar uma mensagem para ela. Oi, consegui aqui. Boa tarde, obrigada pela palestra, pelas explanações. Eu gostaria, sim, de uma opinião de vocês quanto à pesquisa por exames genéticos, principalmente no câncer de mama. Qual é o posicionamento do centro? Bom, vamos lá. Uma das etapas da nossa jornada na prevenção é se atentar com relação a questões genéticas, né? Então a gente sabe que a gente tem em torno de 10 a 15% dos pacientes são portadores de alterações genéticas que vão levar ao desenvolvimento de tumores, né? Então aí a gente não está falando de exposição a fatores de risco. Pode ser que o fator de risco nesse cenário ele possa potencializar o desenvolvimento de tumor, né? Mas a questão genética por si é uma coisa que é hereditária, né? Ou seja, transmitida entre as gerações. Então a gente tem mais ou menos 10 a 15%. E existem perfis que são estudados por oncogeneticistas, né? Que são profissionais oncologistas, muitas das vezes, ou que fizeram genética médica e que se aprofundaram no mundo da oncogenética. Então, sim, quando a gente identifica aí nos nossos questionários epidemiológicos, né, nos nossos questionários de prevenção e de rastreamento, a gente tem perguntas, né, específicas desenvolvidas por um oncogeneticista que justamente tenta filtrar aquelas pessoas que vão merecer uma avaliação, merecer no sentido de que são potenciais pessoas portadoras de alterações, né, não no sentido de merecimento literal. E aí essas pessoas, elas são, uma vez que elas caem nesse filtro, né, que essas são perguntas feitas justamente para tentar filtrar quem são essas pessoas, elas são encaminhadas para avaliação oncogenética e sim, alguns pacientes vão merecer testes genéticos. Agora, eu acho que a venda de testes genéticos, a gente gosta muito de falar que, de novo, a gente não está aqui, né, a gente não fala de check-up oncológico no sentido de vamos fazer um pacote de exames para que a gente diagnostique o câncer, né? Eu acho que os pacientes de uma forma geral, as pessoas de uma forma geral, têm perfis específicos, demandas específicas, e aí a partir dessas demandas, de forma individual, a gente vai então entender se esse paciente tem ou não necessidade de ser avaliado por um oncogeneticista, e pode ser que, chegando ao oncogeneticista, né, uma vez que o oncogeneticista desenha a árvore de tumores que eventualmente se apresenta naquela pessoa especificamente, ele entenda que sim, ele mereça aí um teste genético, tá? Mas é algo que é avaliado no nosso cenário sempre por um oncogeneticista. Então, uma vez que ele fique preso nesse primeiro filtro, ele passa por uma avaliação do oncogeneticista e aí sim o oncogeneticista estipula se é necessário ou não a implementação de algum teste genético. Obrigada. Alguma pergunta a mais? Doutora, só aproveitando aí o link do doutor em relação ao questionário que ele citou, que nós temos aqui o nosso questionário de estilo de vida, como foi assim uma ação feita, a gente pediu, tá, para o setor fazer aí o desenvolvimento do questionário direcionados a vocês. Então, se puder, eu vou mandar posteriormente por e-mail um link e um QR Code que é voltado ao público de vocês mesmo, e aí, se vocês puderem veicular esse questionário para as pessoas, então vocês podem respondê-lo, ele é de fácil acesso, né, são respostas é rápido, é bem fácil, e aí vai direcionar, sim, a nós, aqui do AC Camargo, a gente acaba levantando os riscos e as pessoas que têm aí essa probabilidade, então a gente acaba acionando, agendando uma consulta, e se houver aí o interesse, a gente fica bem feliz, tá? Então eu vou disponibilizar, sim, a gente pediu para o setor gerar essa base para vocês, tá? Assim que estiver pronto, eu envio pelo e-mail.
Eu agradeço muito. A gente vai disseminar e passar para o pessoal, sim. Que bom. E eu queria agradecer muito o doutor Tiago, a enfermeira Ana Paula, foram informações extremamente esclarecedoras, trouxe o que a gente esperava e muito mais, né? Então, alguém mais quer fazer algum comentário? Então, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar também. Muito obrigada. Eu vou aguardar você passar, então, esse questionário. Mando sim, pode deixar. Em breve eu já mando. Tá ótimo. Muito obrigada. Combinado, pessoal. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Tarde. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.